Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos e todas estejam muito bem, com saúde. Nós vamos dar início agora ao nosso workshop de nutrição aliado à estética. Saber um pouquinho mais do que a nutrição pode nos auxiliar nos tratamentos estéticos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Holanda. Eu sou professora da Escola Técnica ESSA e sou formada em nutrição pela FMU, tenho pós-graduação em nutrição esportiva pelo Cefit, atuei também como consultora durante mais de 10 anos em multinacionais e empresas focadas em matérias-primas para farmácia de manipulação, né? Matérias-primas magistrais. E aí a gente vai ver também na aula hoje um pouquinho do que a gente pode estar utilizando dessas matérias-primas no tratamento com os nossos pacientes, desde que a gente tenha aí uma parceria com uma nutricionista, uma dermatologista, um médico, porque nós, enquanto esteticistas, não podemos fazer prescrições magistrais, tá bom? Uma outra coisa muito importante antes da gente começar, que vocês precisam saber, e eu acredito que já saibam, é que quando a gente recebe a nossa cliente no nosso espaço, com uma queixa, seja celulite, seja estria, seja gordura localizada, a gente precisa ver essa cliente como um todo, né? Então, a anamnese nesse momento é de extrema importância para que a gente tenha um norte, para que a gente possa visualizar o que pode estar acontecendo, né, por conta dessa alteração inestética e a partir daí traçar um plano de saúde e beleza para a nossa cliente, ok? Então vamos aqui começar e a gente vai começar falando sobre o que é a nutrição estética, tá? Então, a nutrição estética, ela nada mais é do que uma parte da nutrição que visa uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, nada diferente do que a gente já sabe, porém com alimentos antioxidantes, compostos bioativos, uma alimentação equilibrada que possa estar fazendo um efeito funcional, um efeito além do que a gente conhece do alimento, falando de macronutrientes, de minerais e de vitaminas, que vão atuar principalmente pele, cabelo e unhas, ok? Então, além de nutrir o corpo, vai proporcionar em diversos aspectos do organismo saúde de dentro para fora, ok? Então, a gente sabe que através de uma alimentação adequada, rica em antioxidantes, consumo correto de água, né? A gente pode adiar esse envelhecimento combatendo aí os radicais livres. Aí a gente pensa assim, nossa, eu vou adiar o envelhecimento? Então a gente tem que ser crítico quando a gente escuta adiar o envelhecimento. A gente pode ter um envelhecimento melhor, né? Um envelhecimento de uma forma mais saudável. Não estou falando só de pele, estou falando de um aspecto geral, falando de organismo. Porque a gente sabe que existe um envelhecimento cronológico, que é aquele envelhecimento que todos nós estamos caminhando com ele, né? Cronológico, ao decorrer da vida. O nosso organismo, por si só, por conta da natureza que vai se deteriorando, né? O metabolismo vai reduzindo, e aí a gente tem o envelhecimento extrínseco, né? O envelhecimento que acontece o quê? É um envelhecimento provocado, acelerado e muitas vezes por nós mesmos, dependendo dos nossos hábitos de vida, ok? Então, os profissionais da saúde, eles têm sido promotores de bem-estar, saúde e beleza também, por que não? Então, a gente sabe que
a indústria cosmética, ela começou a abrir muito espaço para outros profissionais da área da beleza e da saúde. Então, a gente tem aí pesquisa e desenvolvimento praticamente em 100% das indústrias cosméticas, né? A gente tem pesquisa em desenvolvimento rodeando tudo que envolve suplemento, medicamento, alimento e também os nutricosméticos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, hoje a gente sabe que muitos profissionais estão envolvidos, médicos, nutricionistas, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos. Isso é muito bom, porque dessa forma, se a gente consegue traçar um plano e dentro desse plano ter uma parceria com outro profissional da área da saúde em busca de um melhor resultado para o nosso cliente, isso é fantástico, porque a gente pode fazer com que esse paciente, junto com essa equipe, consiga alcançar o melhor resultado dentro, né, daquela estratégia proposta, tá? Então, a gente sabe também que tudo que a gente, bom, pelo menos tudo deveria ser dessa forma. Tudo que a gente tem aí nas prateleiras das farmácias, tudo que a gente tem nas indústrias, é tudo muito e cuidadosamente estudado, cientificamente tem que ser comprovado, né? A gente tem a Anvisa aqui no Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, que é o órgão regulador e que vai receber esse insumo farmacêutico, esse nutricosmético, esse medicamento e vai avaliar se está dentro das normas, vai avaliar se realmente tem eficácia, vai avaliar se não tem nenhuma questão que traga risco à saúde ou à vida humana, tá? Então a gente precisa saber disso, que tudo que a gente tem hoje, né, que é palpável, que a gente usa, que a gente ouve falar, teve aí uns 10, 20 anos, mais ou menos, de estudos rodeando esse insumo, tá bom? É muito importante que a gente saiba disso. Então, a gente sabe que os nutricosméticos, eles têm sim efeitos benéficos para a saúde, pele, unha, cabelo e organismo de modo geral, ok? Então, hoje, esses nutricosméticos, eles têm sido muito falados, muito procurados, muito estudados. E aí, o que a gente pode fazer dentro da nutrição estética? Primeiro, uma coisa muito importante, esteticista não pode prescrever dieta. Esteticista não pode traçar um plano de estratégia alimentar para paciente, mas pode orientar, né? A gente pode sim fazer uma orientação dentro de tudo que a gente aprendeu e tem conhecimento. Então, as perguntas são, para vocês irem pensando, no que a nutrição estética pode ajudar? Né? O que são os compostos bioativos e qual é a função no organismo, na pele de modo geral? Eu devo me alimentar, orientar uma alimentação mais saudável ou suplementar? Depende. Os compostos bioativos e suas indicações na estética. É possível aplicar a culinária? É possível trabalhar com receitas para a gente desenvolver aí um plano estratégico para melhorar a pele, cabelo e unha, pensando na nossa cliente, na nossa clínica estética? E os nutricosméticos? O que são exatamente? Então vamos lá. Então, a primeira pergunta, o que a nutrição estética pode ajudar? O que a nutrição aliado aos tratamentos estéticos podem estar nos auxiliando? Ela visa justamente uma orientação visando a promoção da saúde, né? Então, é muito melhor que a gente oriente para prevenir essa alteração inestética do que já ter a alteração e essa pessoa vir tratar essa alteração. Então, sempre que a gente previne uma doença ou qualquer alteração no nosso organismo,
tudo fica melhor, é muito mais eficaz. A gente vive e fica em homeostase com a nossa saúde, né? A gente vive em equilíbrio, só que não é fácil. Hoje em dia é muito complicado a gente viver nessa homeostase, nesse equilíbrio. Então, a melhor forma é orientar para prevenção, mas também a gente pode tratar as desordens estéticas relacionadas à pele, cabelo e unhas através de uma boa nutrição, ok? Aliado aos tratamentos estéticos, que é o que a gente está falando aqui. E essa nutrição, ela visa o que exatamente? Como que ela vai auxiliar o nosso organismo a desempenhar um papel que possa combater essas alterações? Corrigindo estresse oxidativo, inibindo enzimas pró-inflamatórias, fotoproteção, prevenção de manchas, prevenção e melhora de processos acneicos inflamatórios, inclusive, e principalmente prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, ok? E aí, a gente, quando fala de prevenir o estresse oxidativo, né, antioxidante, anti-inflamatório, vem logo na nossa cabeça o quê? Os radicais livres. Então, o nosso organismo, ele já possui sistemas próprios de eliminação e controle dos radicais livres. Os radicais livres, em equilíbrio no nosso organismo, ok, tá? Não tem como a gente eliminar os radicais livres do nosso organismo. É um processo natural de cada organismo humano. O que acontece, os malefícios e tudo o que acontece é por conta das alterações e por conta do excesso de radicais livres, que aí sim começam a prejudicar o nosso organismo, começam a prejudicar as nossas células, ok? Então, a gente tem esse sistema que a gente chama de varredor de radicais livres ou combatentes de radicais livres, que já faz parte do nosso organismo, ok? E eles ajudam nessa eliminação de resíduos tóxicos, de radicais livres, para manter esse equilíbrio. Só que nas atuais conjunturas, do modo com que a humanidade vive, a gente vive com excesso de radical livre. É muito difícil ter esse equilíbrio. Primeiro, por conta da nossa alimentação, que não é boa, tá? A gente, na correria do dia a dia, falta de tempo, muitas vezes falta de informação, alimentos muito industrializados, ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares, fora cigarro, poluição, bebida alcoólica, dias, noites mal dormidas, insônia, tudo isso provoca o aumento aí, o desequilíbrio e o aumento de radicais livres, ok? E aí, o aceleramento desse envelhecimento precoce. Então, é por conta disso que os radicais livres são prejudiciais, quando eles aumentam muito no nosso organismo. E eu trouxe uma imagem que eu gosto muito, para vocês darem uma olhada, que é o que eu acabei de falar. Radiação em excesso, né? Os raios UVA, UVB, poluição do ar, estresse, dieta inadequada, muitas vezes alguma questão genética envolvida, aumentam os radicais livres no nosso organismo e eles começam a danificar as nossas células. E aí a gente vai falar sobre os antioxidantes, que são os protetores celulares contra os radicais livres e também para melhorar, de forma geral, nosso sistema imunológico e dar uma organizada no sistema para que a gente fique mais saudável e regularize essa questão aí dos radicais livres, tá bom? Se eu tenho combatentes de radicais livres endógenos, né, que já fazem parte do meu organismo, porque o nosso organismo é uma máquina, é um sistema muito, extremamente inteligente, né, que fica o tempo todo tentando nos proteger de tudo que vem de fora. A gente também tem o nosso sistema combatente, que são os antioxidantes exógenos, que vêm de fora, que vêm da alimentação. Então, a gente chama de antioxidantes não enzimáticos, em sua maioria, como eu já falei, precisam ser absorvidos através da alimentação, ok? E eles são divididos como? Eu falei bem lá no início, vitaminas, minerais. Então, a gente tem aí vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E,
Beta-caroteno, aí a gente ainda tem a vitamina K, que não tá aí, a vitamina D, que não tá aí, que também são vitaminas lipossolúveis, ok? Vitaminas hidrossolúveis, todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E os oligoelementos, zinco, cobre, selênio, magnésio e outros. E os bioflavonoides, que são muito estudados há muitos anos, que são derivados das plantas, são os fitoquímicos, ok? E aí, olha que legal essa tabela. Não acabei de falar que nós temos combatentes endógenos, que já fazem parte do nosso organismo, e os combatentes exógenos, que vêm através da alimentação. Então, essa tabelinha aqui dá para a gente entender bem. Olha só. Aqui é uma tabela de antioxidantes, né? Espécies reativas de oxigênios. Então, a gente tem as espécies reativas de oxigênios aí, de oxigênio, que é a primeira fileira, né? Que é o superóxido. Depois a gente tem peróxido de hidrogênio. Depois a gente tem um peróxido lipídico, radical hidroxila e o oxigênio single. Todos esses, eles vão agredir as nossas células. Eles são as espécies reativas de oxigênio. Eles podem ser considerados os radicais livres, tá? E aí, quem são os combatentes? Endógenos, ok? Enzimáticos, já fazem parte do meu organismo. O sódio, superóxido dismutase, zinco e cobre, o sistema mitocondrial, né, dependente de manganês, catalase, glutationa peroxidase, enfim. E aí a gente tem os exógenos. Os exógenos são os nossos combatentes antioxidantes que a gente acabei de falar. Falei duas vezes, através da nossa alimentação, que são vitamina, zinco, cobre e manganês, o piquenogenol, vitamina E e selênio, vitamina C, dimetilsulfóxido, ácido dimercapto, beta-caroteno. Então, cada um desses da última fileira, que a gente está vendo que são os exógenos, eles têm papel importantíssimo e são combatentes de radicais livres, e todos esses endógenos, eles dependem dos exógenos. Ou seja, cada antioxidante enzimático que eu tenho no meu organismo, ele é dependente de um antioxidante exógeno, ou seja, de uma vitamina, de um mineral, de um bioflavonoide que eu ingiro através da minha alimentação, ok? E aí, como a gente está falando de combatentes, aqui mais resumidamente para vocês verem, esses são os sistemas enzimáticos de defesa, né? Então, a gente viu lá no quadro que tinha glutationa peroxidase, ok? Endógeno. Meu organismo é capaz de sintetizar para me proteger. Só que ele é dependente e ele necessita do quê? De selênio para cumprir a sua função. Então, se a minha alimentação é pobre em selênio, eu vou ter uma glutationa peroxidase aí meio manca, né? Sem conseguir cumprir o seu papel da forma que deveria. A catalase, metionina redutase e o sódio, que é o superóxido dismutase, eles têm aí zinco, cobre, manganês, que são os principais sistemas exógenos e que eles são dependentes desses minerais aí para que ele cumpra bem a sua função, ok? E a gente falou também de composto bioativo. Meu Deus, o que são os compostos bioativos? Segundo a Anvisa, né, a resolução RDC número 2, de 7 de janeiro de 2002, a substância bioativa, além dos nutrientes que a gente já falou, são os não nutrientes que possuem ação metabólica ou fisiológica específica em nosso organismo. E o nutriente é a substância química encontrada nos alimentos, né? Que vai nos trazer e nos proporcionar a energia necessária para a gente viver, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a manutenção da saúde e equilíbrio do nosso organismo, ok? Então, os compostos bioativos, eles são muito estudados e muito utilizados
na nutrição estética, na estética e na nutrição, né? Então, aí, de novo, eles exercem funções distintas relacionadas à saúde, na prevenção de doenças, inclusive doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, eles têm ação antioxidante, eles inibem enzimas pró-inflamatórias e fortalecem o nosso sistema imunológico. E onde é que estão esses compostos bioativos? Na nossa alimentação, é claro. E dentro dos compostos bioativos, nós temos aí os compostos fenólicos. Então, eles são encontrados aonde? Em variedades de frutas, algumas bebidas como chá, vinho, ok? E eles ajudam a diminuir esse estresse oxidativo que acontece no nosso organismo no dia a dia e também nos previnem de doenças crônicas não transmissíveis. E vejam, eu coloquei aí um artigo antigo, né, 1999, um autor aí falando sobre isso, para vocês verem que não é de hoje que se fala de composto bioativo, não é de hoje que se fala de compostos fenólicos, não é de hoje que se falam de alimentos funcionais para combater as doenças crônicas não transmissíveis e vários tipos de disfunções em nosso organismo, ok? A gente tem aí dentre os compostos bioativos os glicosinolatos, isotinosinoatos e os indóis. Eles são encontrados nas crucíferas, tá? E eles têm propriedades quimiopreventivas, ou seja, eles são anticarcinogênicos. Eles ajudam o nosso organismo de uma forma lógico, né? Através da alimentação para que não desenvolva células cancerígenas. Mas, eu vou comer hoje e como daqui um mês. Eu vou comer hoje e como daqui 2 semanas. Não, né, gente? É uma alimentação equilibrada de uso contínuo. Então, quais são as crucíferas? Couve-flor, repolho, brócolis, couve, nabo, agrião, acelga, rabanete, entre outros. A gente tem aí uma gama de alimentos crucíferos. A gente tem os compostos organosulfurados, ok? Que são encontrados no alho, na cebola, tem ação anti-inflamatória, protetor hepático, anti-inflamatório, bactericida, fungicida e também ação anticarcinogênica. Ou seja, vai aumentar a atividade bacteriana do nosso organismo e vai proteger do dano oxidativo. Belezinha? Então, a gente tem aí uma classe de compostos bioativos associados à promoção da saúde. Os ácidos graxos, que são as gorduras boas, gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que a gente encontra nos ômegas 3, que a gente encontra nos azeites, ok? Os terpenos, os fitoesteróis, os micronutrientes, selênio, vitamina D, entre outros, as fibras alimentares, que são de extrema importância, e os probióticos e pré-bióticos da alimentação são considerados compostos bioativos. E aí vem a pergunta: então, o que eu devo fazer? O que é mais fácil? Eu suplemento ou eu oriento? Ou eu me alimento de uma forma melhor? Gente, a alimentação sempre é o melhor caminho, tá? A gente suplementa quando eu não consigo, meu organismo não consegue absorver por algum motivo, alguma questão metabólica, alguma questão de desbiose, né? Tá com alguma desbiose intestinal, tô com algum problema e eu não tô conseguindo absorver os nutrientes. Precisa ser investigado. Aí sim, depois de uma avaliação, de um especialista da área da saúde, é que a gente vai ver se suplementa ou não suplementa, tá? É importante falar disso. Então, já que a gente está falando alimento ou suplemento, vamos iniciar falando dos nutricosméticos, tá? Segundo também uma legislação de 17 de setembro de 91, a prescrição de suplementos nutricionais são necessários para a complementação da dieta, o que eu acabei de falar. Se você não está conseguindo, né, vitaminas, minerais através da dieta, por algum motivo que deve ser investigado, é interessante que suplemente sim,
mas vá em busca de orientação. Vamos saber o porquê, o que está faltando e por que eu não estou conseguindo através da dieta. Como é que está a minha dieta? Como é que está a minha alimentação? Tá? Então, os nutricosméticos, eles são registrados na Anvisa, na portaria 32, como suplementos também. Então, eles se classificam como vitaminas isoladas ou associadas, minerais isolados ou associados, produtos de fontes naturais, no quais estão legalmente regulamentados no padrão de identidade e qualidade, ok? Então, geralmente, como que a gente encontra esses nutricosméticos no mercado? Em formas de cápsulas, balas, sachês efervescentes, balas de coma, chocolate, shakes. Hoje existem várias fórmulas farmacêuticas e eu posso encontrar esse suplemento, esse nutricosmético de várias formas. Por exemplo, para uma criança, né? Hoje em dia a gente encontra vários tipos de suplementos para crianças em formas de chocolate, em formas de bala de goma, que é mais fácil a adesão ao tratamento. Mesma coisa para idoso. Idoso geralmente tem problema de deglutição, de mastigação, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente precisa avaliar isso também, de qual é a forma farmacêutica que eu vou estar administrando esse suplemento para o meu cliente, ok? Então, esses nutricosméticos, esses suplementos, eles são associados a tratamentos com produtos cosméticos de alta tecnologia. E esses produtos cosméticos, eu estou falando dos cosméticos que são utilizados de forma tópica. Então, o suplemento nutricosmético, dependendo da alteração inestética, ele pode ser utilizado junto com um protocolo, né, ou um tratamento, que aí você vai estar utilizando um produto estético, um produto dermatológico específico para aquele caso, e muitas vezes associado a esses aparelhos que a gente já vê e a gente encontra em grandes clínicas estéticas também, principalmente visando eliminação de gordura corporal, né? A famosa pochetezinha, essa gordurinha que fica, né, na nossa circunferência abdominal, tá bom? Então, o que se usa muito hoje? Vocês já ouviram falar no conceito in e out, né? É esse o motivo da gente utilizar muito esse conceito. Então, é aquele termo que se fala muito, beleza de dentro para fora, né? Eu preciso estar saudável por dentro para que por fora eu reluza, né? Eu tenha essa aparência saudável, porque tudo que acontece no nosso organismo dentro dele, a nossa pele demonstra por fora. A nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, os nossos olhos, os nossos dentes, a nossa cor, né? Então, se tem alguma alteração, é aqui fora que eu vou perceber, né? Então, por isso que o conceito in e out tem sido muito utilizado por vários especialistas, ok? É a beleza de dentro para fora. Aqui eu trouxe para vocês alguns nutricosméticos fantásticos, ok? Todos esses que eu trouxe para vocês, eles têm estudo científico, inclusive em vivo, com comprovação e com liberação para que seja utilizado pelos dermatologistas, pelos nutricionistas, ok? Pela classe médica para melhorar a saúde do seu paciente. E a gente vai falar um pouquinho do silício, né? Com o passar dos anos, a gente perde o pouco de silício que a gente tem a partir dos 30 anos, muita coisa começa a acontecer no nosso organismo. O envelhecimento propriamente dito, né? Muitas literaturas falam que a partir dos 20 anos a gente já começa com degradação de colágeno e elastina, que a gente precisa começar com os cuidados. Então, o silício é um mineral muitíssimo importante para a nossa saúde, né? Então, a gente tem aí o silício Max, é uma inovação desenvolvida por uma empresa multinacional, né? Trazida aqui para o mercado magistral
no Brasil. Então, ela tem ação de solidificação no processo de remineralização óssea, né? Flexibilidade, elasticidade dos tendões, ok? Das articulações e da pele. Mas o silício, por si só, ele já tem essa função. O que acontece é que a gente perde o pouco de silício que a gente tem, né? A gente não consegue sintetizar mais. Então a gente precisa sim suplementar o silício. O silício, ele é conhecido como a cápsula da beleza, mas não é só beleza, é saúde e bem-estar. Então, um idoso pode estar fazendo uso do silício max, né? Uma pessoa que tem problema de dores articulares, problemas nas articulações também pode estar fazendo uso do silício max. Fora essa questão da saúde das articulações, ele vai aumentar a elasticidade e a firmeza dos vasos sanguíneos, ok? O silício tem essa função também no nosso organismo, então ele vai tornar o nosso sistema mais, como que eu posso dizer para você? Vai tornar todos os nossos vasos sanguíneos e os nossos sistemas mais saudáveis, para que a gente não corra risco de desenvolver aí uma aterosclerose. Só que, gente, vou tomar silício max, vou tomar silício e vou comer tudo que eu quero. Não é assim, né? A gente tem que equilibrar. Lembra que eu falei? Alimentação saudável, água, atividade física, e a suplementação vem como complementação. Então não adianta nada eu tomar silício max, fazer uma suplementação de silício e ter uma vida totalmente desregrada, ok? É bom que a gente tenha isso intrínseco na nossa mente, porque a gente precisa orientar as nossas clientes e os nossos clientes em relação a isso, tá bom? O silício max, ele também estimula a produção de colágeno tipo 1, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, promove aumento da densidade da espessura de cabelos e unhas e vai estimular o nosso sistema imunológico, tá bom? No processo de produção de antígenos e anticorpos. Vejam que suplemento maravilhoso, e é sim um suplemento muito importante para a nossa saúde. Muitos médicos falam fortemente e indicam fortemente o silício, porque realmente silício é um mineral difícil da gente absorver, né? De estar biodisponível para o nosso organismo pela alimentação, ok? É pouquíssimo biodisponível e a gente não tem silício nos alimentos de origem animal, a gente só vai encontrar o silício nos alimentos de origem vegetal, que volto a falar, é muito difícil a gente conseguir assimilar, o nosso organismo conseguir assimilar e tornar esse silício do alimento biodisponível, tá bom? A gente tem aí um outro nutricosmético. Esses nutricosméticos que eu estou apresentando para vocês são matérias-primas para manipulação magistral, vocês não encontram na farmácia. E é muito interessante, como eu já disse, que vocês tenham a orientação de um médico, dermatologista ou de um nutricionista para que ele possa te dar apoio para tratar essa alteração inestética do seu paciente, ok? Nós, enquanto esteticistas, não podemos fazer prescrição. A gente pode fazer orientação em relação à alimentação, tá ok? Por isso que é importante fazermos e desenvolvermos parcerias. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do pomage. O pomage é um produto que ele é extraído da maçã, tá? Então, aqui na ficha técnica, a gente vê que a substância isolada do extrato seco de malus, né, que é a maçã, da casca e da raiz, contendo no mínimo 98% de bioferin, que é o principal ativo do pomage. E qual que é a ação dele no nosso organismo? Inibição da colagenase, inibição da elastase e tem ação antioxidante. Sabendo que, inibindo colagenase e elastase, a gente está protegendo o colágeno e elastina, porque essas enzimas, elas são degradantes, né? Elas que degradam colágeno e elastina. Então, o pomage, ele é protetor, ele vai nos proteger dessa degradação enzimática, tá? Então, a principal indicação
é o anti-envelhecimento, né? Esse envelhecimento rápido aí, esse envelhecimento extrínseco que a gente acaba passando por causa de tudo que a gente vive, que eu já falei, ok? Então, ele pode ser administrado tanto via tópica, através de um creme para passar na pele, no rosto, como oral, ok? Então, o mecanismo principal de ação dele é a ação inibitória das metaloproteinases. Beleza? Então é um produto fantástico também. Aqui, se a gente pega o Silício Max e o Pomage, a gente tem um produtaço, a gente tem um nutricosmético fantástico. Por quê? O Silício Max, ele tem estímulo de síntese de elastina e colágeno. Lembra que a gente falou sobre isso? E, em contrapartida, o Pomage, ele vem interrompendo a degradação de elastina e colágeno, tá? Então, a junção, a associação de silício max do Pomage irá promover a máxima sinergia pro-aging, ok? Pois enquanto um estimula a síntese, o outro vai inibir essa degradação. Olha que interessante. E tem estudo clínico, tá? Se vocês precisarem, o meu e-mail vai estar no final. Eu posso mandar todo o material para vocês darem uma lida, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe um outro produto que é muito falado, tá? Ele é muito estudado também, que é o pomegranate, nome científico Punica granatum. O pomegranate é uma matéria-prima extraída do romã. A gente não tem muito hábito de comer romã aqui no Brasil, né? Final do ano, geralmente, come uns grãozinhos lá, mas não tem muito hábito. E o pomegranate, ele é um produto excepcional. Ele tem ação antiparasitária, anti-inflamatória, antioxidante, antidiarreica. Então, os benefícios são inúmeros. Então, tem muitas fontes, fortes evidências científicas que sugerem a aplicação como auxiliar nos casos de neoplasias, infecções, doenças cardiovasculares, ok? Alguns outros estudos indicam a boa atividade dele em bactérias como protetores, tá bom? Então, é um outro produto que também é combatente de radicais livres. E aí a gente tem um produto que talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez conheçam, que é o Morosil. Ele é um extrato seco obtido a partir do suco das laranjas vermelhas, laranja moro, que tem ação extremamente antioxidante, né? Antioxidante, contém muitos polifenóis. Então, esse produto, que ele tem compostos bioativos da laranja, que são principalmente as antocianinas, os flavonoides e principalmente vitamina C também, eles têm propriedades interessantíssimas como suplemento alimentar de grande potencial antioxidante, tá? E aí a gente tem um outro que também é produzido, é extraído da laranja vermelha, laranja moro, mas eu trouxe o Citrucin para vocês entenderem uma coisa muito interessante. Quando se tem um estudo de um nutricosmético ou um nutracêutico, ok? Ou de um extrato seco, por exemplo, chá verde, né, que é muito falado, muito utilizado, a gente precisa saber quanto é do ativo principal que eu tenho nesse extrato, que eu tenho nesse produto. Porque é esse ativo, é essa substância que vai fazer o efeito desejado para o meu organismo. Então, vamos dar um exemplo do chá verde aqui rapidamente. Então, se eu tenho um extrato de chá verde em cápsula, a gente está falando de nutricosmético, e ele tem 30% de EECG, epigalocatequina 3-galato, por exemplo, que é o principal ativo, eu tenho lá uma concentração de, eu falei 30% é muito, de 3%, e eu tenho um outro chá verde que não tem epigalocatequina 3-galato, ou seja, qual é o chá verde que eu vou utilizar e qual
terá maior eficácia para a minha saúde ou para aquela alteração. Então, a gente tem que entender um pouquinho disso, tá bom? Que é a mesma coisa de um cosmético, né? Quando a gente está falando de um cosmético, que, por exemplo, uma vitamina C, ela é nanotecnológica e a outra vitamina C não é, qual é a vitamina C que vai ser mais eficaz para o meu tratamento? Lógico que a vitamina C nanotecnológica, porque a gente sabe que as nanopartículas, elas vão atingir camadas mais profundas da nossa pele. Então, nos nutricosméticos, nos extratos secos, nos nutracêuticos, é bem importante que a gente se atente à literatura, ao estudo científico, qual que é o principal ativo que vai fazer efeito, tá? Então, aqui, a diferença do Morosil para o Citrucin é que o Citrucin também é extraído da laranja vermelha, laranja moro, ok? Só que ele tem especificado quais são os ativos e as concentrações as quais farão efeito efetivo naquilo que eu estou procurando. Então, por exemplo, a gente falou de que tem antocianinas, né? Que tem os flavonoides, as antocianinas, mas qual é a concentração? Né, dos flavonoides e antocianinas. Então, as antocianinas aqui no Citrucin, principalmente C3G, é a que tem maior concentração, né? Então, a gente vê aqui, ó, a padronização. Tá vendo essa tabelinha? Então, ele mostra a padronização. Antocianinas C3G, maior que 3% no extrato. Ok? Ácido ascórbico, 4,5% a concentração. Ácidos hidroxiciniâmicos. Eu não estou enxergando, eu não sei se eu falei certo. Hidroxiniâmicos, isso mesmo. Tem 1,10% e 2,20% de flavonas. Isso é extremamente importante para um produto quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de nutricosmético. Porque o que faz a ação dentro do produto? É a concentração do ativo principal. E do que a gente está falando? De compostos bioativos, né? De alimentos funcionais. Só para vocês entenderem, tá? Então, o Citrucin, ele vai ter várias ações aí na saúde. Por exemplo, redução de gordura abdominal, né? Reduzir essa gordura abdominal, redução de triglicéride sérico, diminuição do colesterol total e melhora da esteatose hepática, ok? Então, ele tem efeitos sobre a saúde, só que eu volto a falar para vocês. Lembrem-se, não é para eu ir lá na farmácia, não é para eu pegar um papelzinho e prescrever para minha cliente. Ah, olha, eu conheço um produto que você pode ir lá na farmácia tal e manipular. Não. Por quê? Eu sei o que está acontecendo com a minha cliente. Então é por isso, eu volto a dizer, é muito importante primeiro que a gente entenda o produto, que a gente entenda a alteração, que a gente busque produtos seguros. E eu trouxe para vocês hoje produtos seguros, com estudos, com embasamento científico, mas que também a gente saiba como orientar em parceria, ok? Aí aqui a gente tem uma sugestão de fórmula. A gente falou do pomegranate, a gente falou do silício max, a gente falou do pomage, e aqui é uma fórmula magistral que é feita em chocolate. Chocolate ao leite ou Nutelin, que é uma fórmula de Nutella, Nutella é marca, né? Saudável. Então, a Chocolife é uma empresa excelente que está aí no mercado brasileiro desenvolvendo vários trabalhos com cacau, Theobroma cacau, e chocolates de altíssima qualidade, ricos em antioxidantes, flavonoides, porque são extraídos de uma forma diferenciada, ok? Então, essa empresa, a Fagron, ela tem parceria com a Chocolife para poder
perceber esse mercado e saber qual é a melhor fórmula magistral em que vai dispensar para o seu cliente. No caso, eu fiz questão de colocar aqui o chocolate, porque a gente mais para frente vai falar dos benefícios do cacau e do chocolate, ok? Para a saúde. Então é importante que vocês saibam que a gente tem aí uma gama de possibilidades nos nutricosméticos. E aqui são os nutricosméticos industrializados, que estão lá na prateleira da farmácia e que muitas pessoas vão lá e tomam e compram e fazem uso, tá bom? Então tem colágeno, tem ácido hialurônico, tem produto para celulite, tem produto para pele, cabelo e unha, e eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. Então, nós nutricionistas, agora falando como nutricionistas, o nutricionista ele é especialista na prescrição dietética, para avaliar o sinergismo da alimentação, para avaliar esse equilíbrio dietético, né? Tem que ter responsabilidade ao suplementar, perceber quando e como eu vou suplementar. É crime suplementar? Não, é maravilhoso suplementar, mas eu preciso saber o que suplementar, como suplementar e quando suplementar, ok? Qual que é a vantagem da alimentação? Porque a gente iniciou lá falando o quê? Lembram? A gente iniciou falando alimentar ou suplementar. Então, a gente veio falando dos nutracosméticos como forma de suplemento, que são maravilhosos. E agora a gente está falando da alimentação. Então, a vantagem dos alimentos em relação à suplementação são inúmeras. Menor custo, o fornecimento do alimento dentro do seu melhor sinergismo, né? A gente pode encontrar facilmente o alimento, o equilíbrio dietético, uso de técnicas dietéticas adequadas, cocção, como é que eu vou fazer esse alimento, como é que eu vou cozinhar esse alimento e a biodisponibilidade desse alimento no organismo. Agora, dentro da biodisponibilidade, a gente entra aí num contexto que muitas vezes a gente acaba suplementando porque justamente a pessoa está com alguma questão de saúde, desbiose, de desequilíbrio, alguma questão que não está conseguindo absorver os nutrientes, né? Então a gente recorre ao suplemento em inúmeras situações, crianças, idosos, adultos, atletas, né? A gente tem aí a suplementação justamente para estar nos apoiando e nos ajudando. Mas volto a dizer, a gente precisa saber como suplementar, quando suplementar e o que suplementar, ok? Voltando aos compostos bioativos dos alimentos. O que a gente tem de compostos bioativos que vão poder nos auxiliar, falando de alimento, dentro da nutrição estética? Os principais são os carotenoides, licopeno, beta-caroteno, as beta-criptoxantinas, luteína e a xantina. E a gente encontra isso onde? Na natureza, nos alimentos, né? Qual que é a principal indicação desses carotenoides na nutrição estética? A fotoproteção. Então, já existem inúmeros estudos que citam os carotenoides como fotoproteção, ok? Ah, tá bom, então eu vou comer e eu não preciso passar o protetor solar. Não, gente, calma, não é assim. Lembra do conceito in e out? Então, eu estou me protegendo de várias formas, ok? Então, onde a gente vai encontrar o beta-caroteno? Beta-caroteno. A gente encontra em frutas e vegetais de cores alaranjadas, como mamão, abóbora, manga, alguns alimentos de cores verdes escuras também, como espinafre, couve, alguns alimentos de cor avermelhada também a gente encontra. Então, é fácil a gente encontrar o beta-caroteno nos alimentos, ok? Por isso que a gente fala uma alimentação colorida, a gente consegue ter uma pele saudável, ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. O licopeno a gente vai encontrar em frutas vermelhas, tomate, mamão também tem licopeno, goiaba, melancia, pitanga, a zeaxantina e a luteína
na laranja, nectarina, mamão, pêssego, gema de ovo, entre outros. São tantos, eu trouxe alguns aqui mais básico para vocês saberem, tá? E aí, falando da biodisponibilidade. A biodisponibilidade, resumidamente, é quanto desse nutriente ou desse composto bioativo eu consigo absorver e depois ele consegue estar disponível para a célula, ok? Então, a gente sabe que para os carotenoides, a adição de gordura ou de lipídios, desde que sejam boas, né? Melhora a biodisponibilidade, principalmente de licopeno e luteína, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem que o licopeno proveniente de tomates processados é 3 vezes mais biodisponível do que o de tomate cru. Por quê? Porque além de ter passado por um processo de cocção, que também melhora essa biodisponibilidade, ele tem ali inclusão de gorduras nesse processamento. Então, aumentou a biodisponibilidade, tá bom? E aí, essa biodisponibilidade aumenta tanto a biodisponibilidade quanto a sinergia em altas temperaturas, tá bom? Só que uma coisa interessante, sempre é importante você fazer o método de cocção desses alimentos ou no vapor, ok? Ou assados, porque se a gente coloca na água, parte desse nutriente, vitaminas, minerais e os compostos bioativos, eles acabam ficando na água. E se você não utiliza essa água, joga fora essa água, você perdeu os nutrientes, ok? Então, a biodisponibilidade, ela vai variar conforme a fonte vegetal, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, a orientação. Como que a gente orienta? Intercale o consumo de mamão, melancia, pitanga, goiaba e todas as frutas e vegetais de cores vermelhas, alaranjadas, porque são extremamente protetoras, antioxidantes, ok? Benéficas para a nossa pele, combatentes de radicais livres. E aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, prescreva tomates, cenouras e abóboras cozidas por no mínimo 20 minutos, que eu falei no slide anterior. E aí seria interessante você consumir colocando um azeitezinho ou comendo com um abacate para melhorar essa biodisponibilidade, certo? E os compostos fenólicos? Os principais, a gente falou de carotenoides, agora a gente vai falar de compostos fenólicos, ok? Os principais compostos fenólicos são flavonoides, proantocianidinas, a língua presa. Vamos lá. Flavonoides, proantocianidinas e as antocianinas, que têm ação antioxidante, anti-inflamatória e protetora cardiovascular. Qual é a indicação na nutrição estética? Fotoproteção, clareamento da pele, anti-envelhecimento, vão diminuir a atividade da tirosina e inibem a atividade da tirosinase, ou seja, diminui a pigmentação da pele, a pigmentação excessiva por algum distúrbio. Quais são as principais fontes dos flavonoides? Theobroma cacau. Gente, a gente está falando aqui do cacau, fruto. Quando a gente pensa em chocolate, produto industrializado, ele tem que ser no mínimo 70% para ter alguma quantidade de flavonoide, ok? Theobroma cacau, rico em flavonoides na forma de epicatequina, ok? Protocianidinas e o sorgo, que é um grão rico em flavonoides também. As antocianinas a gente encontra nos frutos vermelhos e arroxeados. Então, a gente encontra nos mirtilos, nas amoras, nas uvas, na romã, repolho roxo, jabuticaba, ameixa. Ou seja, são alimentos e frutas extremamente acessíveis. As protoantocianidinas nas maçãs, nas peras, nas amêndoas, no cacau, amendoim romã. Olha que fantástico. Vocês estão associando tudo isso que eu estou falando com os nutricosméticos que a gente acabou de ver? Olha, gente, que maravilha, né? A gente tem tudo isso no alimento também. A gente não conheceu lá o pomage,
que ele tem compostos bioativos extraídos da maçã, olha a maçã aqui, proantocianidinas. A diferença é que no suplemento, no nutricosmético, lembra que eu falei da porcentagem, da dosagem daquele princípio ativo, ele está muito maior, né, do que, por exemplo, em uma maçã. A gente não sabe dizer em quanto de protoantocianidina eu tenho numa maçã. Então é importante que eu coma e que eu tenha uma diversidade de frutas e vegetais para me alimentar todos os dias, ok? O que a gente viu também? A romã no pomegranate, né? Nutricosmético. O que a gente viu lá? Uma fórmula feita com cacau, da Chocolife, certo? Olha que interessante, gente. Tudo do que a gente viu tá aqui também nos alimentos, tá? Dos nutricosméticos. Então, algumas evidências científicas sobre o cacau. E são evidências antigas, por quê? Tem evidências mais recentes, mas eu trouxe essas bem antigas, uma de 2000 e uma de 2006, para vocês verem há quanto tempo isso é estudado e há quanto tempo se tem a comprovação de que realmente alguns alimentos têm compostos bioativos com eficácia na saúde, de modo geral, ok? Então, os polifenóis ou compostos fenólicos têm sido largamente estudados em razão dos efeitos benéficos à saúde. De novo, ação antioxidante, ok? Potente prevenção contra a ação dos radicais livres e DNA da célula. Depois outro aqui, ação anti-inflamatória, ação anticarcinogênica, ação antimicrobiana. Gente, por isso que é muito importante a gente se alimentar, ó, bem. Outro estudo, esse é de 2014, né? O cacau e seu efeito protetor sobre os raios ultravioletas. Esse estudo de intervenção duplo cego, randomizado e controlado por 12 semanas, 3 meses, com 70 mulheres, né? E eles avaliaram o consumo do cacau, né? Chocolate 70% cacau, 30 gramas, com o placebo, que foi chocolate com pouco cacau. Então, metade dessas mulheres fizeram consumo de cacau 70% e as outras mulheres, a outra parte das mulheres, fizeram consumo de cacau, de chocolate com pouco cacau. Tipo, praticamente não tinha composto bioativo. Tá bom? Qual foi a conclusão? O grupo que consumiu chocolate rico em flavonoides, porque era 70% cacau, apresentou redução significativa na dose mínima eritematosa. Essas mulheres, elas foram expostas à radiação ultravioleta. E aí eles ficaram colhendo os resultados e dentro dos resultados colhidos, o grupo que consumiu chocolate rico em flavonoides apresentou redução significativa na dose mínima eritematosa. O que é essa dose mínima eritematosa? É quando eu estou numa exposição, quanto é que eu queimo, quanto é que eu atinjo a minha pele, né? Quanto é que ela fica danificada, sensibilizada, ok? Aqui eu tenho uma marquinha vermelha, é até interessante para vocês entenderem. Aqui é como se fosse um eritema, né? Tomei sol, causou eritema solar, como se fosse uma queimadura solar, ok? Um estudo maravilhoso. Outro estudo também, esse é de 2015, bebida à base de cacau e pele foto envelhecida. Então, mudanças percentuais a partir da linha de base na profundidade das rugas, elasticidade, hidratação, água transepidermal, né? Então, após 24 semanas, o consumo de flavonoides do cacau ou placebo em fototerapia moderada, tá ok? Então, foram 6 meses de estudo, 24 semanas. Um estudo de intervenção duplo cego, randomizado e controlado, feito por 6 meses. Rugas e elasticidade da pele, ok? Ou seja,
A bebida de cacau e a pele fotoenvelhecida. Então, a bebida à base de cacau, 4 gramas de cacau em pó, 320 miligramas de flavonoides versus placebo. O placebo é sempre algo que a outra parte do grupo toma que não tem efeito nenhum, ok? Sem ativo nenhum. Só que eles não sabem que estão tomando, porque faz parte de um estudo, o placebo, ok? Então a conclusão foi que o consumo regular de flavonoides do cacau teve efeito positivo sobre rugas faciais e elasticidade da pele. A suplementação de bebida à base de cacau pode prevenir a progressão do fotoenvelhecimento. E as protoantocianidinas e as antocianinas também tem vários estudos, vários artigos, tá certo? Eu trouxe aí alguns para vocês verem. Então, esse estudo de intervenção com 50 pessoas suplementou por 60 dias, 2 meses, cápsulas contendo 133 miligramas de vitis virífera, que é a uva, e 125 miligramas de púnica granatum, que é a romã, que a gente já falou dela hoje, de duas formas, de nutracêutico e de alimento, tá? Ambas fontes de resveratrol e protoantocianidinas. Qual foi o resultado observado pelos autores? O poder antioxidante, tá? Hidratação e elasticidade da pele depois de 60 dias tinham melhorado. E enquanto a aspereza e a profundidade das rugas tinham diminuído, assim como a intensidade das manchas. Mais um estudo comprovando que os compostos bioativos realmente são eficazes na saúde da nossa pele, cabelo e unha, ok? Aqui de novo, vocês viram lá no começo, eu trouxe essa tabelinha para vocês verem, olha. Sistema de defesa antioxidante internas e dietéticas. Lembra das internas? Enzimáticas? Está dentro. Enzimático. Superóxido de dismutase, catalase, enzimas de fase 1 e fase 2, enzimas de reparo, glutationa peroxidase. E as não enzimáticas são as dietéticas, são as que eu consumo. A gente acabou de falar de todas elas. São carotenoides, tocoferóis, ácido ascórbico, flavonoides e polifenóis, ácidos graxos monoinsaturados, que são as gorduras boas. E aí, o que eu faço? Tá bom, Adriana. Não posso prescrever nutricosmético, não posso prescrever uma dieta. O que eu posso fazer dentro da nutrição estética? Bom, os nutricosméticos, você pode orientar a sua paciente se você tiver uma parceria, por exemplo, com uma dermatologista, se você tiver uma parceria com uma nutricionista, se você trabalhar numa clínica multidisciplinar. É muito interessante isso, porque aí, em conjunto vocês vão chegar em uma resolução para o caso da cliente. Lógico, se for o caso da suplementação. E aí, ok, pode suplementar, ok? E aí, falando de alimentação, você pode orientar quais são os alimentos que vão ser interessantes, receitinhas, aumentar o consumo, isso a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui um suco antioxidante fotoprotetor. A gente coloca melancia rica em licopeno, frutas vermelhas, que tem compostos fenólicos. Ah, mas que fruta vermelha? Ah, morango, goiaba, amora, né? Uma colher de óleo de linhaça ou da própria semente rica em ômega 3 e suco de limão, que tem vitamina C. E aí eu tomo um copo de suco e já estou protegida? Não, gente, é o hábito. Lembra que a gente está falando sempre de mudança de hábito. Aqui um molho de pitanga funcional para carnes e saladas. É uma outra receitinha. Você pode utilizar uma xícara de chá de pitanga, rica em compostos fenólicos, mamão, rico em carotenoides, azeite, abacate, suco de limão. Vejam como através da alimentação a gente consegue estar mantendo nossa pele linda, nosso corpo saudável. O cappuccino, que todo mundo adora.
Você pode utilizar aí leite de amêndoas, que é rico em magnésio, cálcio, vitamina E, gorduras monoinsaturadas. Cacau em pó. Eu uso cacau 70% e uso cacau 100%, né? Aqui nesse caso, ó, tem uma colher de chá de cacau em pó 100% e 15 gramas de cacau a 70%. Os dois são ricos em flavonoides. Uma colher de chá de café, que é o solúvel, ok? E aí você pode adoçar com mel ou com açúcar de coco. Fica ao seu critério. A gente tem também geleia de frutas vermelhas, que você pode adicionar pitangas, uva, amora, mirtilos, a fruta vermelha que você quiser, a fruta vermelha que você gosta, a fruta vermelha que está mais disponível para você naquele momento. Então, sabendo que as frutas são ricas, as vermelhas, em licopenos, antocianinas, utilizar o limão, que é rico em vitamina C, suco de uva integral, né, tinto, rico em antocianinas. Então aí você tem beta-caroteno, ó, nessa geleia de frutas vermelhas, você tem beta-caroteno, você tem vitamina E, você tem vitamina C, você tem uma junção aí de compostos bioativos, ok? Aqui é um creme de beta-caroteno que pode estar acompanhando as saladas. Tomate, cenoura, leite de soja, sal e o suco de limão. Muito prático, rápido e fácil de fazer. E você pode estar utilizando no seu hambúrguer gourmet, você pode estar utilizando nas suas saladas, enfim, nas carnes. São só sugestões. Coquetel para constipação, mamão papaya, simples, gente, muito simples. Olha, mamão, ameixa e laranja. Olha o mamão, beta-caroteno que a gente já falou. Ameixa, ameixa rica em antocianinas, ácido clorogênico, quercetinas, catequinas. A laranja, vitamina C, flavonoides, carotenoides. A gente falou do citrussim, que é extraído, né, da laranja mora, a laranja vermelha. Olha a laranja como é rica em flavonoides também. E utilizar um iogurte desnatado, sem açúcar, né, aquele que só tem 3 ingredientes, que é um probiótico natural, tá? E aí, nossa, quanta informação! Calma, gente, parece muita informação, mas é muito prático, muito fácil de entender, porque a gente tem tudo na natureza, ok? Então, aí eu fiz uma listinha para vocês de antioxidantes em alimentos. Então, onde a gente encontra beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, o ácido elágico, antocianina, os bioflavonoides e as catequinas. Então, legumes, frutas, verduras, chás, ok? Variadas cores, verde escuro, cores alaranjadas, cores avermelhadas, cores arroxeadas. Então, dentro de cada tipo de alimento, você vai encontrar um composto bioativo, tá? Antioxidante, antirradicais livres, anti-inflamatório. Então, o ideal é que nós possamos traçar uma estratégia para nossa cliente que nos procura para o atendimento estético, uma estratégia de orientação nutricional. Vejam, não é prescrição de dieta, orientação. Trabalhem com receitinhas, trabalhem com tabelinhas de alimentos, né? Analisem qual é a alteração inestética que essa cliente tem, e dentro dessa alteração inestética você ainda tem que avaliar como é o estilo de vida dela, né? Ela faz atividade física, o intestino dela funciona bem, como é que ela se alimenta, ela dorme bem, tudo isso está envolvido dentro da nutrição aliada à estética. A partir do momento que você enxerga a sua cliente ou o seu cliente como um todo, você vai conseguir com certeza identificar
quais são os gatilhos e quais são os fatores que levaram aquela pessoa a ter aquela alteração ou naquele momento ou ao longo da vida. E muitas vezes nós esteticistas precisamos de apoio, volto a dizer, de um profissional de outra área, um médico dermatologista, um médico endocrinologista, uma nutricionista e muitas vezes até psicólogos envolvidos para a gente poder ajudar a nossa paciente, os nossos clientes, ok? Aqui mais alguns alimentos, tá? Isoflavonas, nas sementes de linhaça, né? Ou soja, licopeno, goiaba, melancia, tomate, ômega 3, atum, cavalinha, salmão, sardinha, gente. Quem não gosta de sardinha, né? Semente de chia, o resveratrol está no cacau, na uva roxa, no vinho tinto, selênio, zinco, cisteína e glutationa. Ok? Aqui estão as referências bibliográficas. Caso vocês queiram baixar, né, do PubMed essas referências para que vocês tenham, tá? E eu vou terminar agradecendo muito esse tempo que ficamos juntos para compartilhar um pouquinho de conhecimento, ok? Eu gosto muito de uma frase do Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É importante sempre que a gente se coloque no lugar do outro, que tenhamos empatia, que tenhamos compaixão, né? Para que a gente possa entender o que realmente o nosso cliente, o nosso paciente busca. Porque muitas vezes tá lá nos procurando por conta de uma alteração inestética, mas isso é muito mais profundo, né? Então é importante que a gente tenha essa empatia, né? Que a gente possa proporcionar um momento de bem-estar, que a gente tenha responsabilidade em avaliar realmente quais são as questões, por que essa pessoa me procurou, né? Que é para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa, de uma forma responsável, de uma forma concreta e objetiva, ok? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço à Escola Técnica essa por esta oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Aí embaixo está o meu Instagram, caso queiram me seguir, e também o meu e-mail, caso tenha ficado alguma dúvida. Beijinho e fiquem com Deus.